Salve! Meu nome é David, estamos mais um vídeo aqui do Haravive bom, se você tá aqui, me conhece ou não, se inscreve, tá ligado? Tipo, dá um help, porque eu ganhei alguns inscritos, eu tô bem feliz. Apesar de não ter frequência no canal, apesar de não ter tanta gente assim, né, tipo, que tá aqui frequentemente, tá tendo uma visibilidade boa. E hoje é um ótimo dia para falar sobre um ótimo assunto, porque tá foda. É muito engraçado. Tipo, eu realmente tô me questionando se em algum momento já se foi diferente o, como está nos dias de hoje, né, a questão da academia, do que seria antigamente, né? Tipo, que eu penso, quando a galera fala da academia elitizada, com os grandes nomes, né, renomados da intelectualidade, com todas essas pessoas criadoras que ficavam lá em seu topo de livros, lendo e reproduzindo academicamente, o que eles produziram para as novas gerações, né? E quando eu pego nessa linha do tempo pensando enquanto estudante universitário, eu ouço uma frase na sala de aula que me faz pensar muito se eu estou maluco, se eu de certa forma espero muito um senso crítico de algumas pessoas ou se realmente as pessoas que estão dentro da universidade elas realmente não são capacitadas e nem aptas para estar nesse ambiente, sendo uma pessoa não crítica, porque enquanto, por exemplo, eu sempre bato nessa tecla que muitos parceiros meus, muitas pessoas que eu convivo, que nunca tiveram acesso nem ao ensino fundamental, não conseguem ocupar o espaço acadêmico, a gente tem pessoas que ocupam o espaço acadêmico que realmente dá um certo medo da visão de mundo dessa pessoa. Porque quando eu ouço o que aconteceu, que eu vou contar pra vocês, o bagulho, tipo, é um desmoronar de mundo. É mais um fim de mundo, porque eu acho que realmente a culpa é dos nossos antepassados, né? Tipo, não dos meus, né? Com muito respeito, mas minha família não ocupa cargo público, a minha família não tem zonas de liderança, minha família não é herdeira. Então, tipo assim, eu digo, tipo, dos antepassados que passaram pela academia, que entregam esse grande presente de colonialismo pra gente, né? Tipo, quando o Ailton Krenak ele cita os presentes dados aos nossos do nosso passado para o nosso futuro, né? Tipo, esses presentes entregues, que no caso é a cultura, é a maneira como a gente se alimenta, é a nossa vivência, é tudo isso. Eu, enfim, quando se trata sobre essa questão de os presentes que o passado deixa para o nosso futuro, a gente percebe como o nosso presente, enquanto futuro dos antepassados, ele é um presente caótico. Ele é um presente que foi entregue, um grande estado inteiro moldado pela colonização, pelo mercado estatal negreiro, tipo, escravizado, e é isso, tipo, não tem mais que isso. A gente aqui no Brasil, nós temos uma burguesia acomodada que não implementa nada de novo, que só quer ficar sugando o poder público, só quer ficar fazendo cabide de gabinete, e essas pessoas, elas não tiveram a capacidade, não que aqui eu acredite que seja uma questão de capacidade de escolha, né? Porque eu acho que a capacitação de você ocupar cargos públicos, ela se dá no espaço de que essas grandes famílias, né? Tipo, não essas grandes famílias igual o Monark fica falando aí, essa porra de os oligopólios, as coisas assim. Não, eu tô falando, tipo assim, famílias herdeiras disso, sabe? Famílias herdeiras da colonização, herdeiras da escravização. Elas, tipo assim, tiveram o grande projeto incrível do capital sendo moldado aqui no nosso país de um jeito, tipo assim, extremamente acomodado, extremamente nada evolutivo, extremamente, tipo assim, não vai entregar nada para a classe trabalhadora, para quem contribui não vai entregar nada, para o negro que constrói o país não vai entregar nada, para os povos originários que literalmente construíram o país não vai entregar nada, para os povos oprimidos, para os imigrantes que estiveram aqui, por toda a população brasileira que construiu esse país nas costas, não vai entregar nada. Para que vai entregar? Para famílias de burguesia, pequena burguesia, classe média alta, para o cara conseguir ficar
ficar lá fazendo farra, fazendo graça pro filho dele tomar combo de whisky e gin, tá ligado? Por R$ 500 na balada, esse tipo de coisa que a gente tem no Brasil. Não tem desenvolvimento, não tem porra nenhuma, porque a grande elite nacional, ela é uma piada, ela é burra, e ela é burra. Por que que isso me frustra tanto? Por que que um comentário de um terceiro me faz pensar no sistema o tempo todo? Porque o comentário foi o seguinte, mano, você considera, no caso ali o contexto, contextualizando, estava se falando sobre guerras dos povos germânicos, quando eles começaram a fazer o expansionismo deles, começaram a ir lá, tipo, encontrar outras populações para implementar o plano de colonização. Se teve a pergunta de que se aquilo era uma prática de invasão ou de integração. E nesse momento, a sala inteira de risinhos, cochicho e tudo mais. Só que isso pra mim, enquanto pessoa que gosta de entender, né, tipo, gosta de estar nos espaços de estudo, assim, tipo, com adolescentes mesmo, porque essa menina não deve ter uns 18 anos de idade, literalmente me despertou que, caralho, como é que ela considera um espaço militar bélico invasor como integração? Quem que passa por integração forçada? Só que aí a gente lembra, esse é o discurso atual da direita brasileira no nosso país. Os povos originários não foram colonizados, não foram invadidos, não tiveram suas terras tomadas, não foi um furto que aconteceu. Os cargos políticos serem destinados a pessoas brancas, a povos, né, tipo, povos que nem são nativos aqui do nosso país, povos que, tipo assim, vêm de fora, invadem nossa terra, mano, tipo, devastam tudo, rasga tudo com rodovia, faz um monte de especulação imobiliária, deixa um monte de latifúndio, deixa um monte de construção e vai embora do nosso país. Essa a perspectiva histórica nacional nossa. São dessas pessoas. E isso não é teoria da conspiração maluquice, assim, tipo, ai meu Deus do céu, eu tô ficando maluca. Mas, tipo assim, quando você vê o reflexo disso numa sala de aula, significa um ponto. A gente falhou enquanto Brasil. Só que aí, para fazer esse vídeo, eu quis entrar, né, tipo, melhor no debate. Porque, tipo, pô, ela falou aquilo, sendo uma pessoa que disse que leu o texto, né, pai, eu queria entrar melhor nesse debate. Só que quando eu abri o Classroom da matéria, que foi esse comentário, os 4 textos para uma turma de primeiro ano, na terceira semana de faculdade, eram em inglês. Os 4 textos para ler eram em inglês. Mano, vocês de escola pública sabem como foi o ensino de inglês na escola pública. Vocês formados na universidade sabem que vocês nem sempre falam uma segunda língua. Você, pessoa que está em concurso público, que, tipo, tem um trampo, tem uma vivência, você não sabe falar inglês. Numa universidade, no primeiro ano, exigir uma matéria específica, só textos em inglês, pra mim é meio, tipo, farra, mano. É rasgar, tipo assim, é rasgar a capacitação de profissional na área, entendeu? É rasgar um espaço público ali, que no caso é a universidade, e não tem um professor negro. Ah, mas pô, Devito, você tá exigindo um professor negro? Sim, todos os professores são brancos, e os que são brancos, eles dão uma matéria que não agrega em nada, não ensina nada, não faz nenhuma construção de um sujeito crítico pensante, não transforma esses profissionais, futuros profissionais, tá? A gente está falando aqui de pessoas que vão se formar para o mercado de trabalho, conseguir ter um espaço de atuação. Por quê? Porque essa pessoa, ela me lembra muito quando eu estava em Rio Preto e chegaram em mim e falaram assim: pô, é uma merda você fazer política municipal porque a gente tem que, por exemplo, debater com enfermeira que acredita até hoje que mulheres com AIDS não podem ter filhos. E tipo assim, a gente tá falando sobre mercado de trabalho. Para esse professor ocupar um cargo público, né, futuro professor ocupar um cargo público e nesse cargo público ficar lá pedindo intervenção militar, qualquer parada assim, qualquer coisa que ele tira da cabeça, é 2 palitos, parceiro. Como que essa capacidade de senso crítico ela é trazida por um plano colonial que, tipo assim, cria figuras igual a ela, tá ligado? Tipo assim, não acho que seja um erro pessoal dela, não nem conheço a mina, tipo, eu nem tô sem óculos, como vocês podem perceber. Por isso que eu vou pedir pra vocês, né? Deixem um like, compartilhem, se inscreva, porque vamos ajudar. Tô sem óculos. E é isso.
Mas essa é a brisa, tipo, de que, mano, a gente tá num país atrasado não por retrocesso, não por a gente viver no passado, não é porque microeconomia, essas paradas bobajadas neoliberal fica falando na sua cabeça. A gente tá num Brasil retrógrado porque enquanto a gente está falando aqui sobre colonização, foi colonizado, não foi colonizado, tem que ser contra a cota pública, tem que ser contra o ensino religioso, de culturas matriz africana, tem que ser contra tal, 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 tal. Tem empresa gigante afundando cidade e tendo o direito de pagar por isso. Tem polícia que tem 95% dos casos arquivados, né? Tipo, acontecendo aí a rodo, genocídio, guerra, miséria, fome. Nossa, meu Deus, problemas do passado, né? Não, nunca foi, mano. Sempre foi do presente, sempre foi corriqueiro. Entende? Então é isso, mano. É o poste mijando no cachorro e as coisas vão continuar enquanto a gente não virar a chave, né? Tamo junto.